Salmo de número 115, glória a Jesus, nos diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 8. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Amém? Os irmãos podem assentar, agradecendo a Deus, glorificando o nome de Jesus. Mais uma vez, sou grato ao Senhor por poder estar partilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos aqui nesse dia, nesse culto. E agradecer a Deus porque Deus tem sido bom para conosco, né? Nós estamos vencendo mais um ano e Deus tem demonstrado a sua bondade para com as nossas vidas, né? Às vezes nós estamos ausentes aí, às vezes algum culto de domingo, mas é porque logo que eu cheguei aqui, o pastor Luiz liberou uma palavra profética sobre a minha vida, né? Que eu ia ter umas oportunidades para pregar aí, eu nem levei aquilo muito a sério, mas aquilo foi uma profecia mesmo, irmãos. Então Ele tem nos liberado e nós temos cooperado aí com os nossos irmãos para a glória de Jesus. Irmãos, nós fizemos a leitura de um texto que fala sobre a diferença que havia entre o Deus de Israel e os deuses das nações. Todas aquelas nações que cercavam Israel eram nações que tinham muitos deuses, eram politeístas. Algum tempo desse atrás eu disse para os irmãos que o ser humano, ele é um ser que se volta para Deus. O teólogo e pastor Maio Perme, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz que a própria palavra homem é a junção de alguns termos que significa aquele que olha para cima. Então, o fato de você ser um ser humano, você foi criado por Deus e recebeu de Deus um espírito. E esse espírito que há em você, ele veio devido ao sopro de Deus na sua vida. E é por isso que o ser humano, ele se volta para Deus. Agora, após a queda, nós sabemos que a imagem de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas com o pecado, que sempre digo que foi a maior tragédia da humanidade, o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem. E por causa disso, o homem deixou de se voltar para o verdadeiro Deus e começou a construir deuses segundo a sua imaginação. Na semelhança das coisas criadas, o sol vai se tornar um deus, e foram surgindo deuses, porque a imaginação do homem é muito fértil. Então, as nações começaram a surgir, grandes civilizações, e todas aquelas civilizações, eles praticavam a religião. Quem estuda a história sabe que em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, a religião está presente, porque a religião faz... posso dizer que o ser humano é um ser que tem a essência da religião em si, mas por causa da queda, a grande maioria se volta para os ídolos e não para o Deus verdadeiro. Mas Deus escolheu uma nação a partir de um homem chamado Abraão, quando Deus levanta aquele homem, para que aquela nação fosse uma mensageira e anunciasse para as demais nações o monoteísmo, ou seja, a existência e a crença num só Deus. E por que não dizer no Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro que criou os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que existe. Mas, quando eu li esse versículo aqui, pensando em aquilo que eu ia falar com os irmãos aqui hoje, eu me lembrei do chamado de Isaías, capítulo 6, se alguém puder e quiser acompanhar a leitura juntamente comigo. No capítulo 6 do livro de Isaías, a Bíblia nos relata que aquele homem, Deus, vamos dizer assim, Deus descortina os céus, Deus rasga o véu e vai dar para aquele homem uma visão da glória. Deus vai permitir que Isaías tenha uma visão. O irmão Paulo Sérgio cantou hoje aqui sobre os céus. E Deus vai permitir que ele tenha uma visão do lado de dentro do céu.
E ele diz e relata no capítulo 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e no sublime trono. Porque ele viu Deus assentado num alto e sublime trono, porque o Deus que nós servimos, ele é o regente do universo. É ele que rege. As irmãs aqui fazem um trabalho aqui de reger os conjuntos, e o conjunto tem que seguir a regente. O regente vai dando sinal, começa agora, para agora. E quando Isaías tem essa visão, ele tem a visão do Senhor assentado no trono. E isso indica, porque na antiguidade, geralmente quando um rei ia exercer o seu reinado, exercer o seu trabalho, ele se assentava em um trono, e a partir do seu trono ele exercia a sua autoridade. Então, quando Isaías tem a visão do Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono, Isaías está contemplando Deus Todo-Poderoso, exercendo o seu domínio, exercendo o seu poder, exercendo a sua autoridade. E ele tem aquela visão gloriosa, e viu os serafins que, contemplando a glória de Deus, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías ouviu uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E ele então responde, no capítulo 6, dizendo no versículo 11: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus vai falar com Isaías no verso 9, dizendo: vai e dize a esse povo: ouvi e não entendeis, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Aqui, essa é uma das passagens mais difíceis de compreender na Bíblia, porque Deus está dando uma mensagem para o profeta tem uma mensagem de Deus para o povo. Mas imagine você se Deus estivesse comissionando você, como ele comissionou Isaías, e dizendo: olha, Isaías, vai e fala a esse povo. Mas eles vão ouvir com os ouvidos e não vão entender. Eles vão ver com os olhos e eles não vão perceber. Você vai pregar, você vai falar, mas os ouvidos eles não vão entender com o coração, para que eles não se convertam e sejam salvos. Imagine Deus te dar uma missão e dizer: vai pregar em tal lugar, vai pregar em tal cidade, anuncia a mensagem, mas eles não vão te ouvir, eles não vão entender a mensagem, eles não vão se converter. E porque o coração ou o entendimento daquelas pessoas estariam daquela forma, eles ouviam com os ouvidos, mas não entendiam, eles viam com os olhos, mas não enxergavam. Isso se dava porque o ser humano, ele reflete o objeto daquilo, da adoração dele. O ser humano, ele é o reflexo daquilo que ele adora. Quando o escritor compõe o hino 115 do livro dos Salmos, ele diz: não a nós, Senhor, mas o teu nome é a glória. Os ídolos das nações têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, nem som algum sai da sua garganta. Aí o versículo que eu li diz: torne-se semelhante a eles todos os que o fazem e o adorem. A Bíblia então nos está ensinando que o ser humano vai refletir aquilo que ele adora. O ser humano, o homem, vai viver a vida de um homem, é o resultado do Deus que ele serve. Ele vai refletir o Deus que ele serve, ele vai refletir o objeto da sua adoração. E como a nação judaica, como Israel, era uma nação, a Bíblia apresenta por várias vezes que eles eram um povo de dura cerviz, inclinados para a idolatria.
inclinados para adorar os falsos deuses, inclinados para copiar o estilo de vida das nações que cercavam eles. E aquelas nações eram nações que adoravam os ídolos, adoravam os falsos deuses, criados pela imaginação humana, criado pelo homem, criado pela criatura. E por causa destes falsos deuses ser o Deus daquela nação, eles estavam refletindo exatamente o Deus que eles serviam, porque o Deus que eles serviam tinha boca, mas não falavam. O Deus que eles prestavam culto e veneravam e adoravam tinha olhos, mas não viam. E como o adorador é o reflexo do Deus que ele adora, aqueles adoradores refletiam na sua vida aquilo que era o objeto da sua adoração, o seu Deus. Então o profeta iria pregar para eles, falar a palavra, eles iam ouvir, mas estariam inertes, assim como os deuses que eles adoravam viviam em uma inércia total. Eles seriam adoradores que ouviriam a mensagem, mas não entenderiam a mensagem para serem curados, para serem salvos e para serem sarados. Era difícil a mensagem do profeta Isaías, levar a mensagem para um povo que queria ouvir, mas não teria ouvidos para entender com o coração a mensagem e aceitar e receber a mensagem para ser curado. E isso aqui é algo que nos chama bastante atenção, porque nós vamos viver exatamente o reflexo daquilo que nós adoramos. Aí eu pergunto para a igreja, faço uma pergunta para você fazer um introspecto para dentro de você mesmo, para dentro de você. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você adora? Porque tudo aquilo que ocupa Deus é aquilo que o divino, o Deus é aquilo que tem que ter primazia nas nossas vidas. Quem é que tem primazia na sua vida? Percebam que tem pessoas que o Deus dele, pastor Luiz, é um copo de cachaça. Ele não consegue passar um dia e um golinho de uma coisinha branca desse tamanhozinho aqui domina um homem, pode ter 100, 200 quilos, aquilo domina ele, não consegue viver sem aquilo. Tem pessoas que o Deus dele é o cigarro. Se ele ficar um dia, eu lembro de um irmão, uma pessoa que ainda não havia se convertido aqui na Serra, e o Deus dele era o cigarro. E foi um dia, veio uma missionária, e foi na casa dele, ele morava perto da onde nós morávamos, e ela fez oração, e pegou o cigarro dele, jogou no chão, e mandou ele pisar em cima, e ele andou em cima do cigarro, e fez aquela coisa toda. Vocês sabem como é que é esses profetas, né? Aí ele falou, agora joga lá no meio daquele milho o cigarro. Aí ele foi e jogou, falou, agora você está liberto. Quando foi de tarde, ele estava lá no meio do milho, caçando o Deus dele, porque aquilo domina ele, é aquilo que dirige a vida dele, é aquilo que é o objeto da adoração dele. Como os ídolos são deuses que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não vê, todos aqueles que adoram esses falsos deuses vão se tornar inertes, numa inércia espiritual como o Deus que ele adora. Mas agora o crente que adora o verdadeiro Deus, esse aí não. A Bíblia diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, e quem está vivo não vive na inércia espiritual. Quem recebeu vida, quem está vivo fala, quem está vivo anda, quem está vivo glorifica, quem está vivo dá glória a Deus. Quem está morto, o culto está andando e ele está na inércia espiritual, porque a palavra vem, o louvor vem, ele ouve, aquilo não mexe com ele. Mas quem adora o verdadeiro Deus, quando ele ouve a palavra, tem uma reação na vida dele, ele reage ante a palavra de Deus, porque ele sabe que ele serve o Deus Todo-Poderoso, um Deus que se movimenta, um Deus que se movimenta na adoração, um Deus que age, um Deus que trabalha. Perceba que o Deus que nós servimos, ele
ele se move de uma forma tremenda, porque no princípio a Bíblia diz que as coisas estavam tudo caótica, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, aleluia, e de repente Deus liberou uma palavra sobre aquele caos, dizendo: haja luz, e houve luz, e Deus começou a ornamentar e reconstruir a terra. É assim o Deus que você serve. Se você serve a ídolos, se você serve a falsos deuses, você vai continuar na apatia, na mornidão e na frieza espiritual. Mas quem serve o Deus que essa Bíblia que fala, é um crente que fala em língua estranha. Quem serve o Deus dessa Bíblia glorifica. Quem serve o Deus dessa Bíblia aqui, ele não fica calado, porque ele serve um Deus que fala. Falou no passado, fala no presente, vai continuar falando. Tem alguém aí que serve a Deus que pode levantar a mão e dizer: Pai, eu estou aqui. E um grande exemplo disso, da pessoa refletir o Deus que ele adora, aconteceu naquele episódio quando Moisés subiu no monte para receber a lei. Moisés subiu e o povo teve que ficar lá embaixo. E Moisés entrou no monte e o fogo fumegava, havia raios, havia trovões, a visão era terrível. Mas Moisés estava ali na presença do Deus Todo-Poderoso, recebendo a palavra de Deus, recebendo a lei, recebendo os mandamentos. E como foi demorando, o povo cansou de esperar por Moisés e disseram: olha, aquele povo, tirar o povo do Egito até que foi fácil, mas tirar o Egito do povo foi difícil. Esse Moisés, nós sabemos o que aconteceu com ele. Vamos fazer o seguinte, virar para Arão. Pastor Luiz sempre prega isso aqui. Faz um Deus aí para nós. Aí Arão pegou lá. Então vocês traz os pendentes de ouro, traz brinco, traz coisa de metal, traz tudo. Arão pegou tudo aquilo, jogou no fogo e fez um bezerro de ouro. Porque lá no Egito eles adoravam um bezerro. Tinha o Deus bezerro lá do Egito, né, pastor Luiz? E depois ele ainda falou para Moisés: não, joguei no fogo, saiu isso aí. Fazer um bezerro assim, sair do nada? É claro que foi ele que fez aquele bezerro para imitar o Deus que os egípcios adoravam lá. E é justamente nessa passagem que está em Êxodo capítulo 32 que Deus vai chamar Israel de um povo de dura cerviz. Porque Deus está lá no monte, Moisés está em contato com Deus Todo-Poderoso, falando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, e o povo está se corrompendo lá embaixo. O povo está se corrompendo lá embaixo, adorando um falso Deus. Então Deus vai virar para Moisés e fala: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Desce porque eles estão adorando um falso Deus. Quando Moisés desce, ele fica tão irado, porque quando ele chega, vê aquele povo nu, naquela festa, adorando o Deus bezerro, adorando um falso Deus, ele quebra as tábuas da lei, porque aquilo foi terrível para os olhos de Moisés. E é justamente nesta passagem que Deus começa a chamar Israel de um povo de dura cerviz. Por que Deus chama Israel de um povo de dura cerviz a partir desse episódio? Porque Israel estava refletindo o Deus que eles estavam adorando. E o pastor Luiz, o irmão Oswaldo, que eram pecuaristas, né? O pastor Luiz sempre conta aqui, lá do Nordeste, quando ele trabalhava no campo. E meu avô, ele foi pecuarista até o falecimento dele. E ele falava muito daquelas vacas, porque tem vaca que dá trabalho, é de dura cerviz, né, pastor Luiz? Eu não sei como é que chama, mas eles colocam até uma forquilha muitas vezes assim no pescoço dela, porque ela não respeita a cerca, ela passa a cerca, ela atravessa no meio. É um animal indomável, que não se consegue domar, é um animal de dura cerviz. E meu avô, eu lembro que ele falava, quando tinha alguma vaca dessas lá no curral dele, ele chamava aquela, ele era assim, bem do campo, bem da roça, ele dizia: não, aquela vaca é uma vaca pescoçuda, é uma vaca de dura cerviz. Quando Deus usa essa expressão para dizer que Israel era um povo de dura cerviz,
Deus estava dizendo que eles estavam refletindo o Deus que eles estavam adorando. Eles estavam igual vacas, igual bezerros, que não respeitam o dono, não ouve a voz do dono, que vai aonde quer, que faz o que quiser, que faz da maneira que quer. E quem é servo, ele não faz o que quer, ele respeita e ouve a voz do Senhor. Quem manda não é o servo, quem manda é o Senhor. Mas aí quando Moisés desceu do monte, aleluia, a Bíblia diz que Moisés reuniu o povo e falou com o povo, falou: olha, vamos resolver isso aqui. Mas antes dele descer, Deus falou com Moisés: olha, esse povo se desviou, eu vou destruir esse povo, me dá permissão que eu vou matar esse povo, e eu vou fazer de você um povo, um grande povo, um povo melhor do que eles. Talvez se fosse eu ficaria até honrado com uma proposta dessa, né? Olha, meu nome vai ser grande, Deus vai destruir esse povo e vai fazer de mim um povo maior do que eles. Só que Moisés, irmãos, estava onde? Na presença de Deus. E quem está na presença de Deus, ele reflete exatamente o Deus que ele serve. E como Moisés estava na presença de Deus, ele vai refletir um atributo de Deus, que é a misericórdia. Moisés vai virar para Deus e vai falar: não, Deus, não destrói esse povo não. O que as nações vão dizer? Eles vão dizer que o Senhor é um Deus mau. Eles vão dizer que o Senhor é um Deus limitado, que o Senhor tirou esse povo lá do Egito e não teve condição de colocar esse povo na terra de Canaã. Tem misericórdia desse povo. Ali Moisés está literalmente refletindo o Deus que ele estava adorando no monte. Ele está refletindo, ele está sendo misericordioso. E a misericórdia é um atributo de Deus. Deus é misericordioso. A Bíblia diz no Salmo 136: porque a benignidade do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é para sempre. Quem está na presença de Deus reflete Deus. Quando você encontrar um crente murmurando, pode ter certeza, ele não está tanto na presença de Deus não, porque quem está na presença de Deus reflete Deus. Murmuração não é de Deus. Quando Moisés desce, Moisés reúne o povo, no capítulo 32 de Gênesis, no capítulo 32 de Êxodo, Moisés reúne o povo e manda matar os idólatras. E naquele dia eles mataram quase 32 mil pessoas. Mataram quase 3 mil pessoas. Foram 3 mil pessoas que morreram, idólatras que morreram naquele dia. Quando Moisés faz isso, novamente Moisés está refletindo algo de Deus na sua vida, do Deus que ele adorava. Porque quando ele roga a Deus para não matar o povo, ele está refletindo um atributo de Deus, que é a misericórdia. Porque os atributos de Deus, irmãos, sabem muito bem que são classificados em duas classes. Temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, a onipotência. Deus não comunica a onipotência com os seres humanos, só Ele é onipotente. A onipresença é um atributo incomunicável de Deus, só Ele é onipresente. A onipotência, a onipresença, a onisciência é um atributo incomunicável de Deus, só Deus é onisciente, só Ele sabe de tudo. Mas há os atributos comunicáveis de Deus, que Deus, ao criar o homem, comunicou esses atributos que residem perfeitamente em Deus. Embora que aquilo que está em mim, esses atributos comunicáveis que Deus comunicou com os seres humanos e está em nós, é infinitamente inferior do que aquilo que está em Deus. Mas existem esses atributos de Deus comunicados na nossa vida. O homem é capaz de amar, o homem é capaz de ser fiel, o homem é capaz de demonstrar amor, o homem é capaz de demonstrar misericórdia. É Deus que comunicou isso, irmão Renato, com o ser humano, com o homem na criação. Aí ele reflete a misericórdia, mas quando ele desce, ele manda matar os idólatras. Quando ele manda matar os idólatras, ele está refletindo a justiça de Deus, pastor Luiz. Diga-se de passagem, quando uma igreja que reflete Deus é uma igreja que pune o pecado. Uma igreja que reflete Deus é uma igreja que trata o pecado. Moisés refletiu a misericórdia quando pediu para Deus não matar o povo, mas quando desceu, mandou matar os idólatras, ele estava refletindo a justiça de Deus na vida dele. Porque o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, ele também é justiça. Da mesma forma que ele refletiu a misericórdia,
agora ele desce e manda matar os idólatras, refletindo, pois estava adorando o verdadeiro Deus, então ele reflete a justiça de Deus. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, quando eu li esse texto, estava estudando sobre esse texto, isso me trouxe um profundo sentimento da responsabilidade que nós temos de buscar mais intimidade com Deus, porque a nossa vida vai ser o reflexo daquilo que nós adoramos. A nossa vida, nós vamos refletir na nossa vida, é aquilo que é o objeto da nossa adoração. Se nós adorarmos o verdadeiro Deus, porque tem muitas pessoas que, apesar de serem cristãs, estarem na igreja, imaginam que adoram o verdadeiro Deus, mas o Deus dele é o dinheiro. Às vezes até frequenta uma igreja, mas o dinheiro é que manda nele. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez que quando a gente chega na igreja e entrega o dízimo, você está dizendo para o dinheiro, não é você que determina o que eu vou fazer com você, não, é eu que determino o que vai ser feito com você. Mas tem muita gente que é o dinheiro que manda nele, é o mundo que manda nele, é a cachaça que manda nele, é a bebida que manda nele. Mas quem adora o verdadeiro Deus, ele reflete o Deus que ele adora. E Paulo, quando ele escreveu, para resumir a minha palavra desta noite, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele falou sobre isso no capítulo 3. Escrevendo, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós vamos refletir a glória do Deus que nós adoramos. E Moisés viveu na antiga aliança, e pelo fato de estar na antiga aliança, o escritor aos Hebreus diz que a nova aliança ela é superior à antiga aliança. E você pode dar glória a Deus porque você não faz parte da antiga, você está na nova aliança, você está numa coisa que é superior. E Paulo dizia que aquele ministério da antiga aliança foi um ministério da morte e da condenação, porque a lei não justificou ninguém, pastor Luiz. A lei mostrou o pecado, revelou o pecado, mas não tinha capacidade de justificar o pecador. Deixou o pecador numa condição terrível. Mostrou para ele que ela era apenas um condutor, um aio para conduzir para o verdadeiro Salvador, que justificaria e tiraria o pecado, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí Paulo está dizendo que aquele ministério, ele foi glória, da antiga aliança foi glória. E foi tão glorioso que Moisés, ao estar na presença de Deus, ele desceu de lá refletindo a glória, de modo que o rosto de Moisés brilhava. As pessoas olhavam para a face de Moisés e a face de Moisés estava brilhando, mas aquela glória era uma glória desvanecente, que ia desvanecendo. E para as pessoas não perceber que aquela glória era uma glória que desvanecia, Moisés então vai colocar um véu, para as pessoas não contemplar aquela glória que Moisés refletia. Mas Paulo, quando ele escreve, aleluia, a carta ao segundo Coríntios, ele diz que nós agora não vamos ficar com véu no nosso rosto, nós vamos chegar com o rosto descoberto. Nós vamos chegar com o rosto descoberto, porque nós não estamos na glória da antiga aliança, nós estamos na glória da nova aliança. E esta glória que Moisés refletia era uma glória que não transformava Moisés, mas agora a Bíblia diz que a glória que a igreja reflete é a glória que a Bíblia diz: nós somos transformados de glória em glória, como na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito. Esta glória que você reflete ao adorar o verdadeiro Deus é uma glória tão poderosa que é uma glória que te transforma. E quando você reflete essa glória, você é transformado pela glória. E quanto mais você é transformado pela glória, mais você reflete a glória. Eu tive na convenção e ouvi o pastor Abner dizendo que alguém chegou para um pastor e perguntou para ele: o que é ser crente, irmão? Aí ele disse: ser crente é acertar mais e errar menos. Hoje eu acerto mais e erro menos. Hoje eu acerto mais e erro menos ainda. Amanhã eu acerto mais e erro menos ainda. O que é isso, irmão? É a glória de Deus que vai transformando o crente. É a glória de Deus, o crente vai refletindo a glória. É por isso que você encontra pessoas que às vezes no passado você olhava esse irmão aí, isso aí era atribulado
abençoado que só Ele. Quando você olha para Ele hoje, você vê Deus na vida dele, Deus usando Ele, Deus levantando Ele, Deus trabalhando na vida dele. Sabe por quê, irmão? Porque ele está adorando o verdadeiro Deus, e pelo fato de adorar o Deus verdadeiro, ele está refletindo a glória desse Deus, e essa glória está transformando a vida dele. Ele está sendo transformado por essa glória. E ele vai refletindo a glória e vai sendo transformado pela glória. Ele vai refletindo a glória e vai sendo transformado pela glória. Meu irmão, pode ficar tranquilo. Você está adorando. Se você está adorando o verdadeiro Deus, Deus vai trabalhar na sua vida e vai te moldando. A irmã falou que nós precisamos ser moldados, e precisamos mesmo. Se renda diante de Deus, que você vai começar a refletir a glória dele. E essa glória dele na sua vida vai transformar a sua vida. E à medida que ela for te transformando, você vai refletindo a glória, e quanto mais vai refletindo a glória, mais vai sendo transformado pela glória. Quantos já foram transformados por essa glória? E aqui eu vou encerrando a minha palavra nessa noite, mas ainda preciso pelo menos dizer para os irmãos que quem está debaixo da glória de Deus, depois daquele episódio, Moisés falou com Deus: Deus, então me mostra a sua glória, porque ele ficou tão maravilhado com a visão, com a presença de Deus, que ele queria ver a glória. Aí Deus falou para ele: não, homem nenhum vai ver a minha glória e vai permanecer vivo, mas você vai fazer uma coisa, você vai ficar na fenda daquela rocha, e quando você estiver na fenda daquela rocha, eu vou passar, e eu vou passar por você toda a minha bondade, e você vai contemplar a minha glória. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Naquele tempo, eles chamavam Deus de rocha. Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, diz que o nosso Deus é a rocha. Quando Deus mandou Moisés ficar na rocha para ver a glória, Deus estava indicando que nós precisamos estar na rocha. E quem é a rocha que foi ferida lá no Calvário? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, se você quer ser transformado pela glória, então entra na fenda da rocha, entra em Jesus, se esconda em Cristo, esteja em Cristo, que é em Cristo que a glória de Deus vai ser manifestada. João capítulo 1 versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e aí o verbo, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí lá no verso 14 diz assim: e nós vimos a sua glória, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Quer refletir a glória? Se esconda em Cristo, se esconda na fenda da rocha, se esconda nele, porque a glória vai descer na tua vida e vai te transformar e vai te moldar, e você vai ser melhor hoje do que ontem. Que Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra em nome de Jesus. Oh, maravilhas, glória a Deus.